tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um webinar. Para hoje nós iremos abordar o assunto de projetos de layouts industriais e nuvem de pontos. Meu nome é João Vitor Pirota e eu sou especialista técnico de produtos Autodesk da Mapdata. Para a agenda de hoje, pessoal, nós temos aí a intenção de estar abordando o assunto de layouts industriais dentro do contexto de nuvem de pontos. A gente pode iniciar esse webinar abordando um pouco da visão geral da ProDesign Manufacturer Collection. Então, nós estamos aqui trabalhando, né, falando de um produto voltado para a indústria de manufatura que atende a parte de layout de fábricas. Para que a gente possa estar utilizando esse produto, é necessário que o usuário, né, ele possa utilizar uma coleção de produtos que nós chamamos de ProDesign Manufacturer Collection. Essa coleção de produtos, né, ela fornece ao usuário diversas soluções, né, diversos produtos para que a Autodesk possa ajudar seus clientes a resolver um determinado problema, uma determinada necessidade. Dentro dessa solução de manufatura, nós temos softwares bem conhecidos, né, como o Inventor Professional, o próprio AutoCAD, o Fusion 360, que vem se destacando também cada vez mais no mercado, né? E também 3ds Max, né? Então, uma série de soluções que nós temos aí dentro desta coleção de manufatura. Se a gente for olhar para o contexto de layout de fábrica, a gente pode observar a Factory Design Utilities. A Factory Design Utilities, ela é uma solução que ela está integrada, né, juntamente com o Inventor Professional. Ela também está integrada com AutoCAD Architecture, com o Navisworks e também com o Process Analysis, né? Então, esses softwares, eles se completam, cada um eles têm uma determinada atividade que eles podem executar, né? Digamos que o Inventor seria voltado aí para a parte de modelagem 3D de equipamentos, importações de assets, posicionamento de recursos 3D em um determinado ambiente. Já o AutoCAD Architecture, né, além dele poder também fazer algumas análises de processo, existe a possibilidade de construir toda a parte arquitetônica de um projeto de layout. É, então, nesse contexto, né, nós temos aí o contexto do Inventor trabalhando com assets 3D, a própria AutoCAD Architecture voltado para análise de processo ou também para elaboração de projeto arquitetônico, né, seja para elaboração da planta onde será alocados os equipamentos, do barracão, o prédio, né, posicionamento de portas, janelas, vigas, escada, né, então toda a parte arquitetônica do projeto, essa solução ela estaria encarregada de resolver essas situações. Um pouco mais à frente também nós temos aí o nosso Navisworks, né, o compatibilizador de projetos, que ele vai permitir fazer a interligação entre a parte de equipamentos 3D, juntamente com a parte elaborada arquitetônica do projeto, né, então mesclando essas disciplinas e também permitindo realizar questões de análise de colisões, levantamento de cronogramas, né, então para posicionamento de equipamentos, de assets, estaria também dentro aí deste fluxo de trabalho. O Process Analysis, ele seria uma solução também voltada para identificações de gargalos, né? Então, através de células de processo, vocês podem estar montando, elaborando um determinado processo e, a partir da elaboração desse processo, identificar qual que é no caso, um processo, um equipamento, uma pessoa que tem ali um determinado tempo ocioso, talvez que fica travado, dependente de uma outra situação. Então, para esse contexto, né, dentro desse fluxo de trabalho, nós temos aí essas alternativas dentro da Factor. Para o nosso foco de hoje, pessoal, nós iremos abordar principalmente aí Inventor, AutoCAD Architecture e também Navisworks. Então, se por acaso talvez vocês se interessaram no AutoCAD Architecture para análise de processo ou para o Process Analysis, né, voltado aí também para realização e identificação de gargalos, né, nós tivemos já outros webinars no passado, em que eles também foram gravados e eles estão disponibilizados de forma gratuita na nossa plataforma. Então, para quem tiver interesse, né, eu convido vocês a estarem acessando. Posteriormente, o Giovanni pode estar compartilhando até o link desses outros webinars, né? Não somente no contexto de layout de fábrica, mas também trabalhando com grandes montagens em Inventor, boas práticas para tubulações,
uma série de outros recursos que vocês podem acessar e olhar, né, observar sobre o que que nós tivemos aí de documentação que vocês podem acharem interessante, né? Caso vocês achem um assunto interessante, pode estar abordando. Mas para o nosso foco, hoje a gente vai seguir então nessa linha da elaboração de layout de fábricas no contexto de nuvem de pontos. A Giovana acabou de disponibilizar o link, né? Ah, Quando a gente fala sobre a Vector, uma das vantagens de utilizar essa solução, né, seria a questão aqui da nossa biblioteca, né, biblioteca de assets, de componentes, de equipamentos. Então, a própria Autodesk, ela já fornece uma série de componentes, de equipamentos, né, seja máquinas CNC, máquinas de cortes, né, robôs, sistemas de transportes, né, então uma série de assets, de equipamentos que a gente tem a disponibilidade de estar utilizando aí para trabalhar com a Factor, sem que o usuário ele tenha necessidade de talvez baixar esses assets, né, esses ativos, esses arquivos, né, de softwares de talvez sites terceiros, né, que disponibilizem ali algum modelo. Então, já dentro da Factor nós temos essa possibilidade. E ainda assim também tem um ponto interessante que vocês, né, a empresa de vocês também, de acordo com o equipamento que ela fabrica, que ela produz, vocês podem pegar esse equipamento, aproveitar ele e fazer uma publicação desse componente na biblioteca de vocês, né, para talvez montar um layout de um determinado cliente que seja de vocês, né? Então, muitas das vezes pode ser que alguns de vocês aqui são fornecedores de máquinas, equipamentos, sistemas de armazenamento ou algo nessa linha, né? E vocês talvez precisam elaborar alguma proposta técnica, alguma proposta comercial para posicionamento, né? Qual que é o melhor ajuste e posição ali dos equipamentos de vocês no espaço que o cliente possa ter disponibilizado para vocês, a Factor ela tem um ponto interessante para a gente poder trabalhar, né? Pensando aí talvez em utilizar ou os assets dela, ou até mesmo os assets que vocês venham desenvolver e disponibilizar na própria Factor. Quando eu comentei, né, que nós temos também disponível dentro dessa solução os recursos aí como o Inventor, AutoCAD e Navisworks, né? Seria basicamente o seguinte, aqui nós temos aí a barra, né, a guia de comandos do Inventor, então, especificamente na montagem, né, onde nós temos ali recursos de restrições, visualizamos listas de materiais, existe também a possibilidade de realizar elaborações de esboço, né, remoção ali de material, trabalhar com anotações, né, então uma guia do Inventor ali realmente onde a gente acessa os comandos. Dentro dessa guia, se vocês tiverem, né, o Inventor instalado e também a Factor ela adiciona uma nova guia, uma nova aba ali que ficará disponível para o usuário, que vai dar acesso a todos esses comandos que vocês estão visualizando nessa guia, né? Então, o Cross Product Workflows, né, que seria o referenciamento entre AutoCAD 2D e Inventor 3D, a elaboração de assets, a lista de materiais, reposicionamento de assets, né? Então, isso quando a gente fala de Inventor. Quando a gente fala de AutoCAD Architecture, né? Nós também temos aqui uma guia abaixo, a mesma guia que é disponível ali para acessar os comandos de arquitetura, né? Posicionamento de paredes, de portas, de vigas, né? Escadas. Então, uma vez que vocês têm aí o Inventor, tem o AutoCAD instalado e o AutoCAD Architecture, né? E instalou aí a Vector, né? Ela também vai liberar ali uma guia disponível dentro da plataforma do AutoCAD Architecture. Então, é uma guia que vai ficar ali disponível para acessar os comandos da Vector. E um desses comandos, né, é o comando ali do Asset Browser, que vai dar acesso à biblioteca 2D e 3D de assets. O usuário possa estar posicionando, né, reposicionando esses equipamentos. E assim também, né, para o próprio Navisworks, que é o compatibilizador de projetos, uma vez também instalado em Inventor, AutoCAD e Navisworks. Nessa plataforma e nessa guia do Navisworks, é liberado aí a questão no caso dessa guia, disponível para trabalhar com os comandos da Factor, né? Então, com isso, vocês podem observar que a Factor ela está disponível em três plataformas, né? Ela está dentro do Inventor, ela fica disponível também no AutoCAD Architecture e também no Navisworks. A partir do momento que você precisa trabalhar com 3D, vocês podem acessar o Inventor, quer trabalhar com 2D, tem o AutoCAD, quer trabalhar com arquitetura, né? Tem o AutoCAD Architecture, quer simular processo também, tem no AutoCAD Architecture. E se você quer, no caso, compatibilizar as disciplinas, né, trazer o modelo 3D, no caso, trabalhar com a parte de elaboração aí
do projeto de arquitetura, vocês podem levar essas disciplinas, essas informações para o Navisworks, né? Então ele vai realizar a leitura das extensões, né? No caso, um arquivo DWG, um arquivo IAM, um arquivo IPT, e está realizando essa compatibilização. Quando eu comento com vocês sobre a questão de posicionamento de assets, né, eu estou referenciando nesse formato. Nós temos aqui, então, a interface de trabalho do AutoCAD Architecture, que está sendo realizada uma busca de um componente, né, ele existe em 2D e 3D. Se eu estou no AutoCAD Architecture, eu posiciono ele em 2D. Fiz o posicionamento dele, escolho o melhor ajuste. Depois a gente pode, no caso, levar essa informação para o Inventor e falar que ela vai ser elaborada ali, o modelo dele em 3D, né? E o mesmo fluxo também acontece ao contrário, né? Executado do Inventor para o AutoCAD, a gente também consegue desenvolver esse tipo de operação. Então, pensando nesse conceito já de blocos, de assets que estariam prontos dentro da Factor, mas também vocês podem pensar em elaborar o de vocês, né? Isso daqui é um pouco, pessoal, da visão geral, né, do que a Factor Design Utilities pode oferecer para os seus usuários, mas a gente pode também estar integrando um outro ponto nesse fluxo, né, que seria utilizar a Factor Design Utilities mais o Recap. Então, se a gente observar aqui nessa imagem, né, a gente consegue visualizar que nós temos ali um layout industrial, e esse layout industrial, se a gente observar o externo dela, né, nós temos aqui composições de paredes, né, temos composição de portas, de janelas, né, até mesmo ali de dutos, eletrocalhas, né, são vários componentes aí voltados, né, que talvez possam ser elaborados na parte de construção, né, na parte civil, na parte de arquitetura, e muitas das vezes o projetista, o desenhista, né, que está elaborando ali aquele layout, ele não acaba tendo esse nível de detalhe de informação. Pode ser que ele posicione algum equipamento e esse equipamento ele foi posicionado próximo de uma viga, próximo de uma parede, né? Pode ser que ele ali na empresa liberou uma nova área, para aquela área ela vai ser realizado um estudo de uma otimização, está sendo pensado em posicionar um robô naquela região. Aquela região ela possui um duto, uma eletrocalha, em que aparentemente ao posicionar aquele robô não via, né, nenhum problema de interferência, mas a partir do momento que ele começa a realizar ali o seu movimento, né, percebe que ele pode talvez colidir com algum duto, alguma eletrocalha que talvez esteja ali próximo daquela área onde ele foi posicionado, né? Então, essa questão, utilizando aí o conceito, né, da Factor mais Recap, ao invés de ter que modelar todos esses recursos, né, a gente existe a possibilidade de realizar um escaneamento, né? Então, no caso, trabalhando com a parte de escaneamento, a gente consegue estar fazendo um levantamento de pontos, né, nuvem de pontos, e essas nuvens de pontos podem ser tratadas diretamente no Recap. Para quem não conhece, né, nunca chegou a trabalhar com nuvem de pontos, né, basicamente ela é um compilado de pontos que representa a recriação superficial de um determinado objeto que foi escaneado, né? E esse processo ele funciona da seguinte maneira: para que vocês possam estar trabalhando aí uma com nuvem de pontos, né? Necessariamente vocês têm que ter um equipamento que é um scanner, né? Então, esse scanner é um equipamento que vocês precisam adquirir com algum dos fabricantes, né? Existem diversos fabricantes no mercado. Vamos imaginar que um scanner X, que nós temos aqui uma determinada área, que ela deverá ser escaneada, né? Deverá ser feito e levantado ali, né? Informações de nuvem de pontos para que a gente possa mesclar essa informação com o nosso layout. Então, com isso, a gente pode fazer o seguinte, né? Esse scanner X, a gente pode posicionar ele no local, nesse ambiente, e ele vai ter uma determinada área de alcance. Essa área de alcance, ela vai possibilitar que o scanner, né, ele possa estar fazendo a leitura de tudo que ele consegue visualizar, né? Ele não vai, no caso, se tiver informações ali, um obstáculo, uma parede, né, através dele, ele não vai conseguir visualizar essas informações que está atrás daquele obstáculo. Mas tudo que é visível ali à lente, aos nossos olhos, né, ele consegue capturar essas informações e transformar essas informações em vários pontos em 3D. A gente pode, com um scanner, fazer uma varredura, um posicionamento de uma área, ele vai fazer a leitura daquela área. Posteriormente, a gente pode pegar esse mesmo scanner, né, depois que ele fez a varredura, escaneou toda aquela área,
posicionar ele para um outro local, ele vai capturar mais informações ali daquele modelo, e ao final disso daí, né, é importante que ele tenha uma saída, né, então esse scanner, seja ou do próprio scanner ou algum software aí do fabricante que vocês possam estar adquirindo este equipamento, né, ele precisa que as saídas dessas leituras que foram realizadas, levantadas, né, precisam ser especificamente levantadas através dessas extensões, né? Então, FLS, E57, LAS, talvez são algumas aí das mais conhecidas, né? Mas desde que ele atenda essas extensões de trabalho, né? Você tem um equipamento de um determinado scanner, posicionou ele numa área, ele fez a leitura, a captura daquelas informações, e ou o scanner ou o próprio software do scanner, né? Ele gera alguma dessas saídas, a gente consegue avançar esse fluxo para trabalhar com recap, né? Também para quem nunca chegou a trabalhar especificamente com o scanner, né, ver o funcionamento dele, seria basicamente isso daqui, né? Então aqui nós temos o equipamento, ele é realizado as configurações, faz a leitura ali de um determinado espaço, captura as imagens e gera aí a nuvem de pontos, né? Aí, gerando essa nuvem de pontos, ele tem que ter uma dessas extensões, dessas saídas, para que a partir dessas saídas, né, a gente possa estar avançando com esse fluxo, incluindo ele aqui dentro do Autodesk Recap. Então, o Autodesk Recap ele é o software que vai trabalhar com as nuvens de pontos, né? No caso, ele vai importar a nuvem de pontos, vai realizar ali a importação desse modelo, e a partir da importação desse modelo, o papel do Autodesk Recap, né, ele é uma porta de entrada, aí, digamos, para um Autodesk, né? Então, com ele, o usuário ele vai poder, por exemplo, né, capturar determinadas medidas para verificar ali a questão de espaçamento, distâncias, né? Ou talvez até mesmo, né, realizar uma determinada limpeza, né? Então veja que um determinado scanner ele pode ter um alcance muito grande. Então pode ser que ele capture algumas regiões, algumas áreas que são indesejadas para o projeto de vocês, né? Pensando num projeto aí de layout de fábrica, a gente gostaria de levantar informações somente arquitetônicas, né? Sem que haja necessidade de vocês terem que modelar. Então, ao posicionar um scanner sobre um chão de fábrica, ele vai pegar todas as informações de equipamentos, todas as informações de vigas, de dutos, né? Tudo que ele consegue visualizar. Só que para a gente poder estar otimizando aquele espaço, qual que é a ideia, né? Dentro do Autodesk Recap, a gente recebe a importação ali daquele arquivo de que gerou nuvem de pontos, removemos o interno, né, daquela área, daquela região que ela deve ser retrabalhada, né, uma região que deve ser realizado um estudo, e preservamos apenas a parte externa, né, que seria ali questões de parede, de vigas, no caso, dutos de eletrocálias, ar-condicionados, né, o que tiver ali que impacta no, numa questão de colisão, né, possível colisão, a gente preserva essa informação e os equipamentos a gente pode estar realizando aí essa limpeza. Então, com isso, né, o recap, essa seria uma das funções dele disponível, e a partir do momento que vocês realizarem essa limpeza desse arquivo, né, realizar esse tratamento, já capturaram medidas, posições e fizeram todos os ajustes necessários, nós temos aí a opção de gerar, né, arquivos com a extensão Recap Project, ou então até mesmo Recap Scene, né, que são as extensões disponíveis para que a gente possa estar abrindo esses arquivos em soluções Autodesk. Então, pensando num contexto de layout de fábricas, né, a gente pode abrir esses arquivos, né, o RCP, RCS, diretamente aí no Inventor, seja no AutoCAD ou no Navisworks. Mas vale ressaltar que quando a gente trabalha com arquivos de nuvem de pontos RCP, RCS, né, eles não estão limitados somente a esse fluxo. Então, se você talvez quiser levar esses arquivos para um 3ds Max, para um Maya, para um Civil 3D, para Revit, né, que são outras soluções também Autodesk, né? Então você pode ter também esse mesmo fluxo, né? Digamos ali o seu equipamento, ele faz a leitura de um determinado ambiente, ele gera algumas dessas extensões, ele é importado aqui no Autodesk Recap, você realiza ali as modificações necessárias, salva o seu arquivo, né, sendo um RCP ou um RCS, e manda para algum software aí da Autodesk. Então, para o nosso contexto aqui, né, trabalhando aí com layout de fábricas, vamos imaginar que nós tenhamos a necessidade de estar levando um arquivo RCP, RCS, né, diretamente para o Inventor.
Então, aqui nós temos a interface de trabalho do Autodesk Inventor, né? Então, se vocês navegarem até a guia Factor, localizar ali o recurso de Point Cloud, nós teremos ali o recurso Attach, que ele vai permitir que vocês possam estar inserindo, né, uma nuvem de pontos para trabalhar diretamente em Inventor, né? E por que talvez a gente faria isso, né? Porque eu precisaria levar um arquivo de nuvem de pontos para o Inventor, né? Se a gente for pensar aqui nesse contexto, ó, nós temos então a parte de equipamentos de posicionamentos de assets, né? Então, o que está acontecendo aqui nesse momento, ó, são o posicionamento de algumas máquinas da CNC, e essas máquinas elas estão sendo posicionadas de acordo com uma demarcação no chão, levando em consideração a área ali escaneada, né? Então vejo que aquela parte ali de paredes, de vigas, né? Onde ele foi realizado o levantamento daquelas informações com nuvem de pontos, né? Trazendo todo aquele processo anterior que nós acabamos de conversar há pouco, né? Então a parte interna foi removida, né? Retirados os equipamentos, mas a parte externa foi preservada. Então, a partir dessas informações, é possível levantar qual que talvez seja a melhor alternativa de layout, posição, né, diretamente na prototipagem digital, sem que depois que vocês montarem o layout, vocês possam eventualmente, né, descobrir uma determinada colisão ou uma determinada posição que não foi identificada no processo, né, digital. Então, com isso, né, essa seria a ideia. Você tem todo esse fluxo de trabalho, né? Se a gente pensar em levar esse contexto para o Inventor, no momento que vocês estiverem posicionando esses equipamentos, vocês já podem ter uma referência de posição, né? Então, será que se realmente eu posicionar esse equipamento aqui, ele vai ter uma distância de corredor adequada, eu não vou estar inserindo ele muito próximo de algum outro equipamento, né? Então, essas são algumas das opções que vocês podem ter aí como um ponto, né? Uma decisão, uma alternativa para trabalhar. Isso, digamos, diretamente no Inventor, né? Uma outra alternativa, talvez, né? Olha, João, talvez acho que eu não quero levar essa informação aí pro Inventor, né? Eu quero estar levando essa informação diretamente para o Navisworks, né? Então também existe essa possibilidade, né? Aqui nós temos até uma situação de um potencial colisão identificada. Essa colisão ela está sendo corrigida no Inventor, o arquivo ele está sendo salvo, ele retorna aqui para o Navisworks. A partir do momento que é executado novamente uma análise de colisão, né? Ele não identifica mais aquela região que ela estava colidindo, né? Aquele equipamento com uma parte estrutural, e ela é classificada aí como no caso, né? Uma solução aí que foi aplicada, né? Ela já conseguiu ser resolvida. E se a gente também for abordar esse contexto, né? Essa aplicação diretamente no Navisworks, nós temos aí essa possibilidade de trabalho, né? Podemos mesclar a parte de arquitetura, podemos estar inserindo aí a parte de equipamentos e até mesmo, né, talvez um arquivo de Revit, né, um arquivo RFVT, é possível também estar mesclando dentro desse fluxo, né, desde que existam essas soluções aí disponíveis. E aqui, se vocês observarem, nós temos uma situação, né? Por que nós chamamos de nuvem de pontos, né? Se vocês aproximarem bem o zoom daquela nuvem de pontos que ela foi gerada, vocês vão ver que ele tem um aspecto como se fosse transparente, né? A gente consegue enxergar, consegue visualizar esse modelo, mas aproximando ele aqui, ele terá vários pontos, várias regiões, né? Que não são preenchidas, né? Então, essa daqui é aquele escaneamento superficial de uma determinada geometria. Então, a partir desse escaneamento, né, ele é realizado esse levantamento de nuvem de pontos, e a gente pode estar abordando, né, trabalhando todo esse fluxo e todo esse processo. E mesmo ele não sendo algo sólido, né, ele sendo uma nuvem de pontos, nós temos aí soluções, temos alternativas dentro do Navisworks, né, dentro da Autodesk, que possibilitam que vocês possam verificar se realmente existe colisões entre equipamentos, né, entre equipamentos e parte civil, entre equipamentos e parte arquitetônica, o que que vocês tiverem aí de posicionamento, né, gerando esse relatório, nós temos aqui informações, né? Então ele pode estar identificando que ele tem duas possíveis colisões, são novas colisões, né? Pode ser que elas estejam ativas, sendo verificadas, colisões que podem ter um potencial aprovado, né? Então talvez o software ele fez um levantamento de uma colisão
que ela é conhecida e você gostaria de estar aprovando ela. Então, a gente pode estar alterando o status dela para um aprovado. E se você identificou uma potencial colisão no seu layout, essa colisão ela pode ser corrigida, seja no AutoCAD Architecture, ou seja até mesmo no Inventor, e a partir dessas informações, né, elas sendo corrigidas, a hora que você voltar aqui para o Navisworks, elas serão atualizadas. Nós temos aqui uma pergunta no chat que é referente a se é possível, né, transformar a nuvem de pontos em um modelo sólido. O que que é possível realizar, Antônio? Seria, no caso, você pegar um arquivo de nuvem de pontos e exportar um OBJ, né, no caso, um OBJ dessa nuvem de pontos. Então, você não vai ter precisamente todos os aspectos, todas as referências ali daquela nuvem de pontos como se fosse um modelo sólido, né? Mas você consegue ter uma base dela como um arquivo de OBJ, né? Então dá para você trabalhar ele com um arquivo OBJ, ele iria tentar transformar aquela sua geometria, né, aquele seu modelo em um aspecto sólido, e a partir disso, se o software que você estiver trabalhando ele lê um arquivo OBJ, você pode inserir ele dentro aí dessas soluções. Nesse contexto, né, para tentar transformar isso em um OBJ, seria diretamente do Autodesk Recap nas versões mais atuais, né? Então, na última versão que nós temos agora disponível, o Autodesk Recap ele tem essa possibilidade, só que em contrapartida, para que você possa estar utilizando esse processo, né? Você precisa ter Cloud Credits. Então, Cloud Credits são unidades de medidas, né, digamos aí da Autodesk, que ela usa para estar mensurando um determinado serviço, né? Então, dentro do Autodesk Recap, para você capturar medidas, para você realizar limpeza de arquivos, exportar uma nuvem de pontos para RCP e RCS, não é consumido nenhum Cloud Credits. Mas para, no caso, transformar fotos em nuvem de pontos, né, em modelos sólidos, ou até mesmo nuvem de pontos em modelos sólidos, né, são consumidos Cloud Credits. Esses Cloud Credits, eles podem ser adquiridos juntamente com uma revenda, né, como, no caso conosco até mesmo, né, conseguimos fornecer esse tipo de Cloud Credits. E se você tiver essas unidades aí para que você possa estar transformando o modelo, é possível que seja realizado essa conversão. Uma outra questão também, né, que dependendo da sua nuvem de pontos, ela pode levar um tempo um pouco maior para que você possa estar convertendo, né, a sua nuvem de pontos. Então, não é um processo que vai ser rápido, que você simplesmente vai clicar ali no botão, no comando, e ele vai te devolver em questão de minutos, segundos, né, uma nuvem de pontos. Ele vai ser proporcional ao tamanho da sua nuvem de pontos. Mas sim, é possível que você possa estar realizando esse tipo de fluxo, né, esse tipo de trabalho. Mas dependendo do contexto que você deseja aplicar ele, algumas situações acaba sendo interessante, né, trabalhar o modelo como sendo uma própria nuvem de pontos, né? Que ainda assim a gente tem aí as possibilidades de trabalhar com todos esses aspectos sem que seja consumido Cloud Credits e também é levado em consideração, né, o tempo de conversão. Beleza? Bom, pessoal, essa daqui é uma visão geral, né, referente a esse fluxo de trabalho, né, ao fluxo de trabalho envolvendo a questão de nuvem de pontos. E para hoje, a ideia que eu gostaria de trazer aqui para vocês seria referente a esse fluxo. Nesse momento, nós estamos próximos aqui de encerrar o nosso webinar, né? Eu estarei abrindo ali uma sessão de perguntas e respostas para quem tiver alguma dúvida referente a esse fluxo abordado. Eu vou começar ali com a questão que é: eu posso levar esta nuvem de pontos para o AutoCAD 3D e fazer mudanças necessárias para adequar um novo projeto? Para esse contexto, né, a gente consegue sim estar levando nuvem de pontos para o AutoCAD Plant 3D. Para qualquer plataforma AutoCAD, né, pessoal? Então, se a gente pegar o Plant 3D, o AutoCAD Architecture, o AutoCAD MP, né? Entre outros AutoCADs, né, eles são todos softwares, soluções aí de base AutoCAD. Então, o AutoCAD também consegue estar realizando a abertura, né, a importação aí desses arquivos aí de RCP, RCS e trabalhar em cima desses arquivos, né. É, então, é possível sim que vocês possam estar levando esse tipo de nuvem de pontos diretamente pro Plant 3D. Inclusive, tem alguns fluxos, né,
que abordam esse tipo de situação, né? Você gera ali o escaneamento de uma nuvem de pontos e a partir de snaps, né? Você desenvolve a tubulação pegando o snap da nuvem de pontos, né? Ele não é um trabalho simples de se desenvolver, né? Que você vai clicar num ponto, clicar no outro, ele já vai gerar a tubulação para você, mas você pode fazer uma modelagem como referência, né? Isso no, em AEC a gente classifica como as-built, né? Então você tem um modelo de nuvem de pontos, quer levantar um modelo sólido, então você pode reconstruir toda essa informação aí a partir desses pontos, né? Uma outra questão ali é possível simular arranjos utilizando Factor e inserir assets dentro do modelo Navisworks. Ahn, no caso, simular arranjos, você gostaria de estar simulando o movimento deles? Seria isso? E para o Navisworks a gente não faz o posicionamento de assets, tá? Ele é posicionado diretamente em Inventor ou então até mesmo ele é posicionado em AutoCAD. O papel ali do Navisworks seria fazer a compatibilização, ter um avatar disponível para que ele possa estar caminhando sobre uma determinada área, né, uma região, para verificar questões ali de layout, beleza? Ah, uma outra questão, né? Como está o mercado brasileiro para esse serviço especializado em layout industrial com nuvem de pontos? As indústrias brasileiras têm começado a implementar projetos assim? Sim, Bruno, nós tivemos algumas procuras assim, referente a esse tipo de projeto, né, envolvendo a nuvem de pontos, e também diria que ele não está somente limitado a essa parte voltada, né, somente para layout, né, layout de fábrica. Então, construção civil, né, tem utilizado bastante esse conceito, até mesmo a parte de elaboração de tubulações, né, tem também abordado essa questão. Então, isso é um serviço que ele vem sendo bem procurado, sim. Vou avançar um pouco mais aqui só para disponibilizar os contatos, tá? Para que vocês possam capturar aí, talvez um print screen, né? Uma foto. Mas caso alguém tenha alguma questão aí, fiquem à vontade, tá certo, pessoal? Ali nós temos uma outra questão, né, que é referente a treinamento a partir de um escaneamento a laser, né, obtenção de pontos e salvamentos em algum software Autodesk. Nesse processo, né, quando vocês realizam a aquisição de um determinado equipamento, normalmente esse serviço de treinamento para escanear uma determinada área, pode ser que até mesmo o próprio fabricante ele forneça esses treinamentos para vocês. Então, como está manipulando o software deles que faz a exportação de um determinado arquivo, quais são as boas práticas de escaneamento, né? Normalmente esse tipo de serviço ele pode ser oferecido pelo próprio fabricante que vocês adquirirem essa solução. Para o contexto, né, de após vocês já terem esse arquivo escaneado, ou já tem toda a informação que foi gerada pelo scanner de vocês, né? E agora vocês precisam talvez realizar a inserção dele dentro de um projeto, aí a partir desse ponto nós conseguimos auxiliar vocês. Então, se vocês tiverem algum fluxo em específico, a gente pode estar conversando, né? Agendando uma conversa nesse sentido e verificar essa viabilidade. A gente já teve outras situações parecidas, né? Principalmente para manufatura, né? Para engenharia reversa, onde um cliente ele fez o escaneamento aí de uma máquina e nós oferecemos um treinamento de refazer uma modelagem, né? Em cima dessa nuvem de pontos. Teve uma outra situação também, né, voltada aí para a parte de arquitetura, engenharia e construção, que também foi possível o cliente trabalhar em cima da modelagem de paredes, né, do próprio arquivo do cliente. Então, com isso, né, existe essa possibilidade sim da gente desenvolver essa questão. A gente pode estar conversando melhor para entender o fluxo e viabilizar, né, esse tipo de trabalho. Beleza? Teve um outro comentário, até respondendo uma questão anterior, né? Que é a questão voltada para a parte de tubulação de nuvem de pontos, né? Nuvem de pontos junto com o Plant 3D. Então temos um comentário ali que, no caso, é possível até reconhecer as linhas de centros de tubulação para estar gerando aí um tubo sólido a partir de um tubo de nuvem de pontos.
vejam ali outras questões, né? Quando nós falamos aí de layout de fábricas, nós estamos falando também de AutoCAD, estamos falando também de Inventor, né? Então, existem outros webinars também que vocês podem estar assistindo que pode abordar, agregar valor aí para vocês no fluxo de trabalho do dia a dia de vocês, pessoal. Beleza? Legal, pessoal. Uma outra questão é quando inserido uma nuvem de pontos dentro de um projeto, se faz necessário alinhar com os comandos do AutoCAD, comando rotate, comando move. Nesse caso, quando você insere essa nuvem de pontos dentro do AutoCAD, ele já tem uma guia, né, específica para que você possa trabalhar com essa nuvem de pontos. Então você vai perceber que no momento que você inserir a nuvem de pontos dentro do AutoCAD, clicou nela, ela já vai apresentar uma nova guia com comandos específicos para que vocês possam estar trabalhando nela. Mas até citando o exemplo anterior, né? Por exemplo, o Snap, né? O Snap é um dos comandos ali que ele vai permitir que vocês possam estar identificando nuvens de pontos, né? Então, se você utilizar ali um Snap, um ponto de referência, você pode estar criando uma linha a partir de um ponto ali, de uma geometria para elaborar algum projeto, né, com base naquela nuvem de pontos. Então, é possível mesclar esses comandos, né? Apesar de você já ter na plataforma AutoCAD comandos específicos para trabalhar, existe aí alguns comandos que têm aí a possibilidade de trabalhar com a nuvem de pontos, beleza? Mas reforço novamente, né, para que vocês possam estar nos acompanhando nas redes sociais para novos webinars, né? Então vocês podem até mesmo estar direcionando aqui o smartphone de vocês para esse QR Code. Fico à disposição através desses contatos, né? Uma outra questão ali, é possível compartilhar coordenadas georreferenciadas entre plantas em CAD e nuvem de pontos, se precisar mover a nuvem? Ô Sérgio, existe essa possibilidade dentro do Recap e também dentro do AutoCAD, né? O AutoCAD ele tem até mesmo aquele recurso do geolocation, né? Então, se você precisar fazer um levantamento de uma geolocalização, você pode ativar o geolocation e a partir desse geolocation escolher qual que vai ser a referência de posição da sua nuvem de pontos. Então, existe essa possibilidade de trabalhar assim, com este recurso. Inclusive para fotos, né, quando elas são capturadas com drones, existem alguns pontos que você escolhe qual que é a coordenada que você vai trabalhar, né? Normalmente nós utilizamos SAD 69, né? Mas existem algumas outras aí que também podem ser classificadas. Beleza? Muito bom, pessoal. Mas novamente, né, para que vocês possam ficar inteirados aí para os próximos webinars, né, continue nos acompanhando aí nas redes sociais, que lá com certeza, né, vocês terão acesso a essa informação. E também convido vocês a estarem acessando a nossa base de conhecimentos, né? Então, nós, Mapdatas, nós temos uma base de conhecimento que nós postamos uma série de tutoriais em vídeos, em documentos, né? É, do que acontece no nosso dia a dia. E a partir dessa base de conhecimento, vocês podem acessar e explorar as informações disponíveis nela de forma gratuita. Até depois, se você conseguir, Giovanni, você pode, por favor, disponibilizar para o pessoal. Então, para quem tiver interesse, acessa a nossa base, se cadastra, né? E depois dá uma olhada para os conteúdos que já possui atualmente, mas são repostados, né? Novos conteúdos todas semanas, né? Então, com acesso a essa base, vocês conseguem ter acesso a essas informações. Um outro comentário referente, normalmente carrega a nuvem de pontos do recap, cria uma OCS para modelar conforme o norte de projeto sem necessidade de mover ou rotacionar. Ah, legal. No caso, seria respondendo a questão de inserindo a nuvem de pontos dentro de um georreferenciamento, né? Bacana. Obrigado aí por agregar o comentário. Obrigado pela presença de todos e até mais. Tchau, tchau.